Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react a um vídeo da Multiversal, onde ele fala sobre a questão do Tiago, né? Ele vai argumentar com a relação àquela passagem de Tiago que aparece em Joséfo, Antiguidade Judaica, capítulo 20, né? Que se Joséfo fala de Tiago, irmão de Jesus, denominado Cristo. Essa passagem já havia sido analisada pelo Scani em outro vídeo, né? Onde ele alegou ali que o Jesus ali, irmão de Jesus, denominado Cristo, esse Jesus não era o Jesus de Nazaré, era o Jesus filho de Daneu, que foi o próximo sacerdote, que substituiu o Tiago, né? Então, mas ali o Scania não falou nada de Tiago, não, não fez nenhum comentário. Então, eu presumi que ele aceitasse que existisse de fato uma liderança em Jerusalém chamada Tiago, né? Mas agora o Francis, né, da Multiversal, ele vai alegar e vai usar o seguinte argumento: olha, esse assassinato desse Tiago aí teria ocorrido por volta de 62. Clemente escreve ali por volta de 93, 96, ali, Clemente de Roma, está escrevendo a carta aos Coríntios, por volta de 96. E ali ele não se refere a Tiago, tá? Ele não se refere a Tiago. Logo, ele não sabe da existência desse Tiago. Então, fica implícito no argumento do Francis que esse Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém, ele nunca existiu. Por isso que Clemente de Roma não cita. Nunca houve essa liderança. Isso foi uma invenção, tá? Bom, aí a questão desse vídeo é falar, então, bom, será? Então, bom, isso eu vejo assim, uma consequência natural, né? Você nega a existência de Jesus, não basta. Você tem que negar a existência de vários outros, senão a conta não fecha, né? Então, agora, o sacrificado da vez agora é o Tiago, irmão de Jesus, né? É o sacrificado da vez. Então, esse vídeo vai falar então sobre essa questão, né? Bom, primeiro, por que Clemente de Roma ele não fala sobre Tiago? Bom, uma boa razão é porque Clemente ele é líder da igreja de Roma, está escrevendo para a igreja de Corinto. Por que ele haveria falar de uma liderança de Jerusalém? Você ainda não tem a noção de papa, esse tipo de coisa, ainda não existe isso. As lideranças nas igrejas ainda são locais. Clemente está se referindo a Pedro e Paulo para justificar o papel dele como liderança em Roma, dando uma opinião, uma consulta a um problema que está acontecendo em Corinto. Por que essa consideração de Roma? Porque Pedro e Paulo foram mártires em Roma. Por isso ele evoca os nomes de Pedro e Paulo. Tá? É... Vamos ver aqui, na capítulo 5, né, o Clemente fala assim: mas para não nos determos em exemplos antigos, vamos aos heróis espirituais mais recentes. Tomemos os nobres exemplos fornecidos em nossa própria geração. Por invés de ciúme, os maiores e mais justos pilares da igreja foram perseguidos e mortos. Coloquemos diante de nossos olhos os líderes apóstolos. Pedro, por inveja injusta, suportou não um ou dois, mas numerosos trabalhos. E quando ele finalmente sofreu o martírio, partiu para o lugar de glória que lhe era devido. Devido à inveja, Paulo também obteve a recompensa da perseverança. Depois de ser 7 vezes lançado no cativeiro, obrigado a fugir e apedrejado. Depois de pregar tanto no Oriente quanto no Ocidente, ele ganhou a ilustre reputação devido à sua fé, tendo ensinado a justiça a todo mundo e chegado ao limite extremo do Ocidente, e sofrido martírio sobre os prefeitos. Assim foi removido do mundo e foi para o lugar santo, tendo se provado um notável exemplo de paciência. Então ele está citando aqui como exemplos de martírio, né? Pilares da igreja, Pedro e Paulo. Não está citando Tiago. Bom, uma das razões para a gente entender isso é porque ele está em Roma, então ele está citando os nomes ali mais conhecidos da área dele, né? É possível que a tradição de Tiago em Roma não fosse assim tão forte.
Outra questão é que Clemente ele não está fazendo uma história da igreja, do cristianismo, ele está respondendo a um problema pontual lá da igreja de Corinto. Nem teria como ele ficar entrando em maiores detalhes sobre a história da igreja. Então, assim, não surpreende muito não chamar, o fato de não estar citando significa que não existiu. Então a gente vai chegar à conclusão que também Pilatos não existiu, porque se você faz uma busca aí na carta do Clemente, ele não cita Pilatos, ele não cita Caifás. Então essas pessoas não existiram, porque ele não cita. Assim, não foi objeto da carta, só isso. É uma carta relativamente curta. Então não é tão espantoso assim que ele não cite Tiago, até porque Tiago, novamente, é liderança lá de Jerusalém, tá? Mas o que nós sabemos aí de Tiago aqui? Olhando aqui a carta de Paulo, né? A carta de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai se referir a Tiago, né? Capítulo 15, 5, né? Que Jesus crucificado apareceu a Cefas, né? A Pedro, e depois aos 12, tá? Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente apareceu a Tiago. Então esse Tiago não é um dos 12. Só pode ser o Tiago, irmão de Jesus. Tá? Você vai ter em Gálatas 2,9, Paulo se refere a Tiago como colunas da igreja, que eram considerados colunas da igreja. Tiago, Cefas e João. Gálatas 2,9. Essa referência à coluna da igreja não aparece em Atos. Mas só que em Atos há referências a Tiago como uma liderança de Jerusalém. Né? Aparece, por exemplo, em Atos 12:17, Pedro, porém, acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse-lhe: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Bom, isso sugere que Tiago ele já tinha uma posição de autoridade ali na comunidade. Em Atos 15:13, quando fala do concílio de Jerusalém, diz assim: Tiago tomou a palavra. Bom, parece que ele tem um papel de liderança ali na comunidade. Então, não existe aqui a referência à coluna da igreja, aqui em Atos, né? Mas ele tem também um papel fundamental. Quando Paulo retornou a Jerusalém, ele se encontrou com Tiago e os presbíteros. Ele diz assim, Atos 21:18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os anciãos estavam presentes. Então, parece que Tiago estava junto com os anciãos, ele tinha uma posição de liderança ali na igreja de Jerusalém. Então, nós temos aí as cartas paulinas, tá? Nós temos Atos dos Apóstolos, se referindo a Tiago como liderança da igreja. E o que mais que a gente tem? Bom, tem esse livro aqui do James Dunn, né? Nem judeu nem grego, que ele vai falar sobre a questão do Tiago, né? Ele vai falar assim, lembramos na página 652. Vou botar aqui. Lembramos Tiago, o irmão de Jesus, foi a principal figura na comunidade dos crentes em Jerusalém, desde aproximadamente o ano 40 até a sua execução em 62. Tá? Nós temos a epístola de Tiago também, né? A epístola de Tiago ela foi composta possivelmente não por Tiago, mas por um discípulo, né? Isso no começo do século II. A carta atribuída a Tiago sugere fortemente que ele era altamente considerado entre os judeus da diáspora, que acreditavam em Jesus, tão altamente considerado quanto era entre os crentes em Jesus na própria Jerusalém. Na verdade, é altamente plausível a sugestão de que a carta de Tiago consista no ensino e pregação que Tiago deu aos crentes judeus da diáspora nas suas visitas de peregrinação a Jerusalém. O fato de tal carta ter sido valorizada e ter entrado no cânon do Novo Testamento, apesar de sua característica judaica e a despeito de sua falta de ênfase distintamente cristã, deve indicar que ela foi altamente considerada em uma ampla gama das igrejas do século II e III. Tá? Bom, Tiago também é citado por Eusébio, né, que cita, por sua vez, Egésipo.
no início do século II. Então, veja, Tiago está sendo citado pelas cartas paulinas, por Atos dos Apóstolos e também por Egésipo no século II. E pela própria carta de Tiago, né? Tá? Ali ele se refere a Tiago como justo e fala também da sua execução. Está em História Eclesiástica 2, 23, 4. A única descrição da aparição do Jesus ressuscitado a Tiago é fornecida por Jerônimo. Nós já vimos que 1 Coríntios 15 também fala disso, né? Que observa o Evangelho dos Hebreus. Jerônimo está falando, que foi recentemente traduzido para mim para o grego e o latim e que Orígenes usa frequentemente. Ele diz assim: E tendo o Senhor dado o pano de linho ao servo do sacerdote, este foi ter com Tiago e apareceu-lhe. Isso aqui seria o Evangelho dos Hebreus, citado por Jerônimo. Pois Tiago havia jurado que não comeria pão desde a hora em que bebeu o cálice do Senhor, até que o visse ressuscitar dentre os que dormem. E pouco depois o Senhor disse: Tragam mesa e um pão. E imediatamente se acrescenta: Tomou o pão, abençoou e partiu, deu a Tiago, justo, e disse-lhe: Meu irmão, come o teu pão, porque o Filho do Homem ressuscitou dentre os que dormem. Jerônimo, Homens Ilustres, capítulo 2. Vale notar que a sugestão de que Tiago estava presente na última ceia e bebeu o cálice do Senhor, e também que a conversão de Tiago em seguidor de seu irmão teria acontecido antes da morte e ressurreição de Jesus. O trecho também sugere que a primeira aparição da ressurreição aconteceu para Tiago. Talvez outra indicação de que 1 Coríntios 15, 7 começou como um relato das prioridades do Senhor ressuscitado ao comissionar seus apóstolos, diferentemente do consagrado em 1 Coríntios 15, 5, que sugere uma espécie de rivalidade entre Pedro e Tiago nesse ponto. Tá? O fato de Tiago estar explicitamente incluído em Atos 15 é um exemplo intrigante de que Tiago sendo usado para refutar um Paulo marcionita. Aí vai entrar em outras discussões, tá? Vou tentar me ater a essa questão de Tiago liderança, né? Além disso, devemos incluir a menção ao proto-evangelho de Tiago. Tiago, pretendido aqui, é quase certamente um irmão de Jesus, um irmão mais velho de um casamento anterior, de José, que escreveu a história após a morte de Herodes, o que tornaria muito mais velho de Jesus. Independentemente de quais tenham sido as razões para atribuir esse texto a Tiago, a própria atribuição nos diz muito acerca da consideração que ele tinha nos círculos em que a veneração de Maria cresceu. Uma preocupação permanente era garantir que o retrato de Tiago em Atos estivesse em harmonia com os demais apóstolos, fosse preservado, apesar, presumivelmente, das alegações que estavam sendo feitas a respeito de Tiago em outros lugares. Para além disso, porém, não há indicação da influência contínua ou de uma facção dentro dos círculos representados por Egésippos e pelos pais da igreja, que venerasse Tiago ou considerasse como seu fundador ou líder. Aí vem uma nota aqui, Epifânio, quando fala de Tiago, em Panarion 78,14, ele não faz nenhuma referência a Tiago como destinatário de uma revelação pós-ressurreição significativa. Então, dá menos destaque a Tiago. E ali ele vai falando sobre as epístolas clementinas, também a literatura pseudo-clementina do século IV, geralmente considerada judaico-cristã, ou pelo menos contendo fortes características judaico-cristãs, tratam de Tiago, na carta de Pedro a Tiago, na carta de Clemente a Tiago, e que prefacia as Hominilias Clementinas, onde se refere Tiago, senhor e bispo da Santa Igreja. Então ali vai aparecer mais claramente como bispo da Santa Igreja. E aparece Tiago, chefe dos bispos. Também isso aparece em Ascensão de Tiago. Então nós temos aí uma literatura, aí já é uma literatura mais adiante, mais para o século IV, né? Então isso é o que a gente tem de Tiago, ou seja, nós temos diversas referências aí a Tiago na literatura primitiva. Nós temos as cartas paulinas, Atos dos Apóstolos. A gente tem, inclusive, a carta, a epístola da Clemente de Roma aos Coríntios, né? Ela tem uma passagem ali, ela tem uma passagem que vai falar de Tiago,
que é exatamente no capítulo 31. Capítulo 31, ele fala daquela questão de Abraão e Isaac, né? Que Abraão, Deus mandou que Abraão matasse Isaac, né? E, e Abraão, ele teve fé, né? Em Jesus, né? Então, Isaac, com perfeita confiança, como se soubesse o que estava para acontecer, alegremente se entregou como sacrifício. Essa passagem que fala da fé, né, referindo ao episódio de Abraão e Isaac, ela é explorada também em Tiago 2,21. Então é possível que o Clemente de Roma esteja se referindo à epístola de Tiago aqui. Tá? Talvez, tá? Ele não faz referência direta. Não é improvável. Então, enfim, é isso que eu queria colocar, ou seja, a tese de que Tiago não existiu, ela não corrobora com os documentos dos primeiros séculos da igreja. Não há nenhuma evidência disso. Pelo contrário, à medida que o tempo vai passando, vai se reforçando a tese de Tiago, liderança da igreja, como a gente vê nas epístolas pseudo-clementinas. Não há nenhuma sugestão de que esse personagem Tiago seja um personagem inventado, ninguém levantou isso. E a própria epístola de Tiago ter sido canonizada, aceita, né, depois de algum tempo, né, isso sugere que, de fato, esse irmão de Jesus tinha prestígio ali na igreja em Jerusalém, concordando com o relato de Joséfo. Então, é isso que nós temos. Muito obrigado, então.